sementeira como é que foi feita? Foi a sementeira direta. Sementeira direta. Foi cortado no dia, já foi no tinha dia. sido Foi. 15 dias antes, quando isto atrasou-se e no dia da sementeira Exato. passou-se outra vez para estar mais baixo. Naqueles 15 dias ela recuperou. Portanto, estava o mais rasa possível. Sempre e quando a flora espontânea ou autóctone não é negativa, não me choca, porque não temos umas, temos outras. Quando nós estamos aqui numa de controlar infestantes, porque temos problemas com infestações de algumas plantas que são negativas e queremos eliminá-las, pronto, este sistema tem que ter mais algum cuidado ao utilizá-lo, porque é difícil de controlar as infestantes fazendo. Até porque o mais cedo parece-me outra coisa importante, é que ao fim e ao cabo, antecipar a sementeira é importante. Exatamente. Isso é sempre Mais cedo, porque estas acabam sempre por deixar alguma umidade que facilita a germinação, por isso pode ser realmente mais Sim, cedo. depois quando há chuvice já começaram a germinar, já não partem propriamente do zero. Sim. Notou-se aí dois problemas logo à sementeira. Dá-me ideia, como havia umidade a mais no solo, naquele mini sul, quando é colocada a semente, em vez da terra desbroar, ficava quase com um caldo. E a semente ficava ali. Até porque há sítios que eu acho que com a água aquilo arrastou, concentrou a semente na parte mais baixa e já aparecem uns tubos de acho e depois numa distância enorme que não se vê uma semente a nascer. Ou melhor, aqui até se vê bastante bem. Os dois não germinam nada. E em teoria isto devia sair aqui. Exatamente. Uma coisa contínua. E tens zonas, sim, tens aqui, depois parou, depois tens aqui outra vez alguma coisinha. Mas pronto, agora com esta gestão de ir cortando, pode-se condicionar um bocadinho aquilo que se consegue aqui ter. De qualquer das formas, elas vão aparecer, mas já não vai ser. E há aqui plantas, não é? E lá está, algumas serão mais antigas, que já cá estão há mais tempo, outras serão. Não é? Não sei exatamente. Não é? É um trevo anual de sementeira. Rosa esbranquiçado, não é? Faz assim Eles têm a floração mais ou menos na mesma altura, ou não? O gondolífero até é precoce, é relativamente mais ou menos precoce. Sim. É dos mais precoces de todos. Ou seja, nós a nível de gestão do coberto, idealmente devíamos deixá-las dar semente, né? Dar flor. A floração disto vem depois da floração das macieiras, ou não? Quando é que é a floração das macieiras? Ser em meio de abril. Deve ser ali mais ou menos contemporâneo. Deve ser mais ou menos ao mesmo é mais tempo. tarde, não é? Ou não? Como? O reposinato não é mais tarde? O resupinato? Sim. Não, o resupinato começa a entrar em floração em abril. Sim. Portanto, no vosso entender, para as macieiras, não querem contemporizar a floração ao mesmo tempo. Mas de qualquer forma, fazer aqui um corte, aqui nesta zona então à vontade, até por exemplo ali em meados, fins de março, não vai complicar depois, vai atrasar o ciclo, portanto elas ainda não tiveram mas vão dar flor posteriormente, vamos-lhe atrasar a floração. Então, e aí se calhar até era interessante passar com o corta-mato mais alto para não ir às rasteiras, ou não? Sim, é um bocado, sim, pode-se fazer isso, porque assim, quer dizer, nessa altura os trevos subterrâneos já estão em plena floração e talvez sim os trevos subterrâneos ao serem cortados possam ter mais dificuldade em ainda arrebentar novamente e fazer muita flor. Mas os resupinados, as medicais, tudo isso... Mas os 10, 15 centímetros é suficiente, não é? Sim. Atrasa o suficiente para atrasar ali 20 dias. Os poucos que fazem sementeiras ainda, que não há estádio, podia haver, mas não há. É a parte não há. Os de enrolvamento. Sim. E os que fazem a plantação, no pomar e nunca mais fazem. E isto com a sementeira direta, praticamente isto é quase não invasivo. Isto nem se nota que aqui passou a máquina. E nós conseguíamos, de X em X anos, implementar esta prática e estar sempre a renovar os cobertos vegetais. Isto era interessantíssimo. E o mais importante era, foi por isso é que fizemos as três passagens, foi para tentar chegar o mais próximo aqui do sistema radicular. Nós temos que conseguir, e nessa zona é haver comunicação entre as raízes do enrolvamento e a raiz das árvores. Haver essa comunicação, essa micorrização do solo para
para haver essa comunicação, pronto. Também não Havendo é com essa esta gestão que estamos a fazer agora que vamos conseguir fazer isso. Agora, aquilo que falava do tema da sementeira direta é utilizável. Agora, depois já há aqui nuances, que é semear mais cedo, semear o mais em seco possível, para não haver já. Nós vamos semear isto aqui em, sei lá, de meio de outubro para a frente, ou até de outubro para a frente, já estas estão no seu ciclo desenvolvido. É por muito que as cortemos, não. Ainda em setembro, depois das colheitas. Mas, ó Miguel, este pomar, por exemplo, a colheita dele ocorre quando? O fim da colheita? Este Temos aqui 14 variedades em cada linha. mais tarde a colher? Começa ao meio de agosto e a última são estas em outubro. Pois, Meio de outubro. Pronto, isto é uma mudança radical que vai ter que existir e nós era importante este projeto também produzir dados para nós chegarmos aí. Mas por outro lado, e pela experiência que nós tivemos nos últimos 5 anos ao trabalhar com biofertilizantes ali no outro pomar, começámos a ver isto de maneira diferente. Isto, se calhar nós temos mesmo que promover aqui a microbiologia do solo, porque elas podem vir a capitalizar Temos que muito focar nisso. nos dados que são mais impactantes. Era Pronto, importante a mas se gente existe ensaiar essa qualquer barreira coisa. que fala de não haver comunicação entre as raízes, Não dá a seguir o seu propósito. Pois. a mais-valia do O enrabamento. enrelvamento não está a chegar lá. independentemente de como é que correu a sementeira, a heterogeneidade que nós temos, tendo em conta as espécies que já estavam instaladas, é brutal. Aqui temos esta hortelã manhosa, que só demonstra que esta é uma zona úmida, que é completamente diferente daquilo que está ali à ponta. Portanto, mesmo na própria entrelinha, nós temos uma heterogeneidade gigantesca. Mesmo aqui em cima da hortelã, vê-se perfeitamente Vê. que 3 linhas aqui ao meio. O facto é que esta parte de baixo teve valores mais elevados. A 70. parte de baixo é das O perdas. que é muito estranho em linhas com um comprimento tão baixo, haver uma heterogeneidade a este nível. Não é assim Porquê? tão estranho. Não é assim tão estranho. Porque o solo é muito heterogéneo. Vamos lá ver. O solo não é muito heterogéneo. O solo é muito heterogéneo. Mas vocês nunca tiveram diferenças de práticas entre esta metade? Não. Nunca? Não. E o pomar tem só 2018. Mas é engraçado porque, aliás, eu aqui já vos estou a mostrar a versão resumida, porque nós testámos as linhas todas. Estas foi aquelas agora que nós decidimos manter. Mas eu aqui não tenho, não descarreguei para aqui. Mas em todas estas linhas de baixo houve valores mais elevados relativamente à Mas há metade de cima. herbáceas diferentes em baixo e em cima. Portanto, foi agora, consistente. Pode ser, O histórico pode ser por também linha tem dos diferenças, sim, mas o que estamos a falar é entre a parte das parcelas independentemente do histórico, e aí há uma diferença de baixo para cima, e essa é que... Isso manifestou-se em todas as linhas. Eu aqui, E com alguma relevância. Sim, mas aí eu tenho a composição que fiz antes, o levantamento das herbáceas, e sei que havia linhas com herbáceas diferentes, e do lado de baixo, comparativamente com a parte de cima. Portanto, há essa Mas diferença. aqui, sim, em termos do que lá estava espontâneo, Mas só, espontâneo, sim, ali não foi nada mas só assim. qualitativo ou também tens uma certa abundância? Não, em abundância também. Também? Em abundância Isso é também. interessante. Em abundância, sim. Partindo destes objetivos que nós aqui clarificamos e do Cortamos. resultado, Vais cortar, Estamos a ver? vais cortar para aí em março, para já podemos cortar, não muito problema. baixo, certo? Cortar em meados de março. meados de Antes março. não vale a pena. Isto para gerir o que aqui está. Segundo ponto, temos esse objetivo que nós queremos fazer, que é conseguir implementar o coberto até uma zona mais próxima onde as raízes possam Isso aceder fazia e ser para o descompactar o calvo de lavoura que se forma na zona de passagem dos rodados. Portanto, isso significa que no próximo ano temos que fazer outra. Qual é que é a largura de trabalho que tem? Ele agora. Ela tinha 1,40 m. 1,40 m. Portanto, isto tem Não, 3,5 1,80 m. Só Tem eram 9 3,5. linhas de 20 cm de Ok. distância. 1,80 m. Por isso é que puxámos depois para aqui. 20 neste caso. centímetros. Não dá para ser uma coisa mais. Não dá para ser mais Mais próximo. Aquela estreitinho. não. Aquela não. Ou melhor, aquela e Porque os nós modelos podíamos, todos, aquela Gaspar. arranjando um semeador, até nem precisava de ser uma área de uma largura de trabalho tão grande, mas podíamos fazer 2 faixas mais junto às árvores com esta mistura com terra AC ou com Straturator, que é misturas que têm brassicas. É 20 Queremos cm. voltar a descompactar ali aquela zona. E aqui temos outras preocupações. Aqui nem precisávamos de fazer, aqui a ideia não era fazer nada. Não mexias aqui nesta zona, só mexias nessas faixas aí. Havia era De diferença. qualquer maneira, eu acho que nós temos que olhar para a técnica em si também e ver o que é que podemos melhorar. Nessa perspectiva que eu estava a dizer, podemos X em X anos ter como prática do pomar a ressementeira e irmos dando cada vez mais vida ao solo, eventualmente até mudando para adicionar características diferentes e microbiologia diferente ao solo.
conseguirmos ter aqui uma prática de 3 em 3 anos os tomates deveriam ser semeados. Pronto. Nesta perspectiva, eu acho que aí também temos que ver o que é que correu mal, se foi só a época de aplicação ou se na máquina com ajuste com uma calibração diferente ou alguns ajustamentos diferentes, conseguimos melhorar alguma coisa daquilo. Aí deixe-me que lhe diga, acho que estar a estipular isso tão matematicamente 3 em 3 anos é um bocado Pode não ser redutor porque necessário, depende não é? da evolução do enraivamento. Nós podemos ter um enraivamento bem gerido que dura 10 anos e em produção e equilibrado. Depois, o tema de antecipar a sementeira, fazer a sementeira o mais seco, no seco possível, é bom para ajudar que as plantas que estamos a semear possam competir melhor com os que já cá estão. E depois também me parece que em termos de entrelinha no semeador 20 cm pode ser um bocado demasiado para Devia isto. ser mais Devia de ser um bocadinho menos, 10 ou eventualmente se desse Mais até linhas, menos, né? para cobrir mais depressa o terreno. Porque senão deixamos muito espaço entre Mais Apanhou os linhas, instantes, entretanto, enquanto tu bem, não mais bem. linhas ou passar duas vezes, uma vez mais encostado ao lado, acaba exatamente. por fazer mais linhas. Pois, também pode Não, ser se isso. for isso como estávamos a falar, encostar de um lado e depois encostar do outro, o meio vai ficar sempre mais preenchido. Pode ser uma solução de qualquer Mas forma. atenção, vamos nos focar. Aquilo que o Miguel estava a sugerir é que se fizesse uma faixa junto às linhas. Certo. Em termos operacionais, que máquina ou que alfaia nós podemos usar de forma a não mexer aqui no meio? É que nós isto ideias todos A máquina temos. da sementeira direta, para mim, está perfeita. Era ideal. É? Olhamos para o terreno, quase não notamos que aquilo andou. Contornar tipo, tens E ela é ótima. E isto antes aqui teria já sido o quê? Já houve algum enraivamento semeado aqui? Não, isto era natural, espontâneo. Muito, Tem muito. muitas leguminosas. Sim, nunca semeou aqui nada. Nada. Isto era espontâneo, sobretudo folha fina e nos últimos anos, acho que devido a estar a fazer muitas correções, sobretudo gesso, calagens, tenho vindo a notar o aparecimento de algumas plantas de folha larga. O trevo e os ervas leguminosas, aqui que eu tenho visto é mais em manchas, não é assim, por isso acho que vai ser relativamente fácil de perceber qual é o sucesso da sementeira, porque nós tudo o que vimos contínuo eu atribuiria à sementeira. Tudo o continuar a ver em manchas seria o natural. Pois, sim. Aquelas linhas daquele lado ainda eram melhores, pelo menos na altura. Aquelas linhas e mais do mar. Não, este está, sim, este aspecto estava melhor que o outro. Aqui dá para ver claramente Sim, Uma linha. sim, nesse aspecto estava melhor do que o outro. Está melhor, tem mais variedades e tem variedades que são iguais ou parecidas àquelas que nós Instalamos, sim. instalamos. Este, como estava em modo. Em modo conversão biológico, as próprias linhas também têm mais ervas do que aqueles lá em baixo. E aqui também nas, faz a linhas, diferença. aqui nas linhas está cheio de trevo subterrâneo. Portanto, nós quando fazemos um adensamento com uma sementeira direta em cima de um enraivamento que já cá está, se o fazemos já, há sempre uma proteção daquilo que cá está, não é? Aquilo que cá está é beneficiado porque já parte mais à frente. Se ao fazermos o adensamento também o fazemos já num timing tardio, mais ainda beneficiamos aquilo que... Mas neste mês recuperou bastante. O que eu notei foi que nós fizemos a sementeira e passado uma semana choveu bastante e depois foi chovendo recorrentemente e até inícios de janeiro praticamente a terra tem sempre encharcada. Mesmo aqui em cima, que estamos num alto, Sim, mas isso aqui, terra não vejo que isso seja muito negativo para o que cá metemos, mas também não é negativo para o que já cá estava. Pois. Este aqui o que tinha mais até era gramíneas, para controlar. Sim. Era.
Mais da parte baixa. E aí pronto, e aí levantamos aquela questão de... Sementeira a ser mais cedo. Sim, isso sempre, mas vamos aquela questão do que é que nós queremos para fazer, que é, se queremos fazer ou melhor, fazer aumentar a biodiversidade das plantas que temos no nosso enravamento, jogando com aquelas que cá estão que já são boas, mas acrescentando outras, e este sistema funciona perfeitamente. Mas por outro lado, nós queremos substituir algumas daquelas que nós cá temos por outras novas, temos que as destruir. Pois. E aí ou temos que as destruir ou com química ou com física. Ou herbicida ou trabalhar o terreno, mobilizar e semear, então introduzir só aquelas que nós queremos, neste caso só leguminosas, e que não vão controlar a 100% as gramíneas, mas vão controlar muito mais do que num sistema como este, que estas gramíneas praticamente vieram todas à mesma. Sim. E agora é que no fundo agora há muita competição aqui, e está aqui muita coisa que foi semeada e que vingou, como vemos, não é? Agora estão a ter muita competição com tudo o resto que cá estava, isso é que eu acho que é limitante. E como são ciclos parecidos, exato, por muito que se corte e tentar controlar com o corte para não deixar florir ou espigar, etc., vai sempre ser difícil de fazer, uma seleção positiva destas leguminosas que instalámos, porque as outras acabam por ter ciclos muito parecidos. Mas aqui neste caso o primeiro corte vai fazer também... Olha, está a começar a entrar em floração. As primeiras, foi a polimorfo. Aqui foi as luzernas anuais, neste caso foi a polimorfa, a truncatula. Não está bonita, apesar de tudo. Depois pusemos o miqueliano, o trevo, o espumoso, o glandulífero e o trevo subterrâneo. Há uma técnica que se pode usar, que é a hidrossementeira. Sabe o que é a hidrossementeira? Não. A hidrossementeira é tipo uma pasta, um depósito grande, tipo um jopper, uma coisa dessas. Depois aquilo é feito para lá dentro de uma espécie de uma calda, não é? Uma pasta com semente, com água, tem um aglomerante, pode ser serradura, pasta de papel, qualquer coisa, e depois é projetado. E pronto, e nem precisa de mexer a terra, porque a semente vai logo envolvida naquela pasta e cola à terra, e pronto, e depois fica a operação feita e não tem que mobilizar, não tem que, é só aplicar. É muito prático. Estavam a dizer que não funcionou direta, não foi? Não, em determinadas. Pronto, aqui aconteceu o que também aconteceu no outro sítio onde tivemos aqui, não é? Que foi uma sementeira direta tardia. Portanto, todas as que lá cá estavam abafaram. Depois estávamos aqui precisamente e parámos aqui por causa do tema do gramelhão, dos calrachos, em que o Rafael estava a dizer, e bem, que é das mais chatas que coisa por causa das doenças para o pomar. E eu o que estava a dizer era, para podermos controlar isto há duas formas, ou de facto isto fazia frio como já não costuma fazer, e isto morria com o frio ou ia muito abaixo e depois nós com as nossas metíamos por cima e controlávamos. Só que esta já não sente isso, não é? Ou então herbicida, que também aqui não pode ser porque estamos em biológico, e portanto a outra hipótese é mobilizar isto agora no fim da primavera, deixar isto o raizame todo de fora até ver se quer, seca, e depois em finais de setembro fazer a sementeira. Se pudermos comparar o que é que realmente não resultou nestas condições, porque eu acho que é importante perceber que se fizer uma mobilização e retirar o que está aqui, que não interessa, depois vem as outras como deve ser. Exato. Ou seja, no próximo ano mobilizávamos linha sim, linha não. Havia uma linha, não fazíamos nada, geríamos só com o corte, ver como é que respondia. Nessa que mobilizávamos, fazíamos a mistura descompactadora. Com os e no ano seguinte já fazíamos a permanente. Pronto. No ano seguinte, nesta, porque aquilo depois tem que ser incorporado, nem convém deixar fazer semente, porque senão depois ficou aqui, perdemos-lhe a mão e ficou aqui como infestantes. Incorporamos isso tudo. Elas já descompactaram, metem mais matéria orgânica no solo, não há de ser uma coisa que o solo tenha grande dificuldade, mas pronto, acrescenta, tem todos os efeitos daquilo que medimos
simbiose entre os micro-organismos e as plantas e micorrizas e por aí fora. Enzimáticas. Exatamente, tudo isso. E no ano E seguinte, no ano colocávamos o seguinte, prato como já permanente. mobilizámos o terreno e à partida já os compactámos, já Até está melhor, podemos fazer tal metemos sementeira direta, se calhar. Não, aí convinha destruir, aliás, temos que enterrar. E logo aí E mobilizávamos, nesse essa Certo. enterrar, deixamos a terra preparada para Preparada, fazer a sementeira. sementeira, Tem toda a uma lógica, sementeira exato. convencional com o Sim, sim, permanente. sim. E depois logo avaliávamos aquele se fazíamos também o mesmo processo. Certo. Ou se estava composto como estava. E, pronto, e aqui nesta zona de pH alto também fiz, além do gesso, fiz também enxofre granulado. E naquela zona de pH baixo fiz calcário, ainda em cima do gesso. E tenho notado que isto nos últimos 2, 3 anos tem trazido uma diversidade de plantas que não tinha. Isto não tinha, isto era praticamente gramíneas e malva. assim, então só. Ele estava efetivamente. Pois elas estão aqui debaixo, mas estão aqui debaixo todas enroladas. Estás a ver? E a zona mais inclinada era a pior. Muita coisa por baixo interessante, só que está tudo abafado. E é a maneira destas também E é a não deixarem maneira destas irem semente. embora, não é? Porque Aquilo, já tem aquilo não é o. E não cortar é. mesmo rente com fartura, não é? Não, não. Mais rente. Rente não. salve-se já. Sim, mas por mim não me choca que seja. Elas vêm, rente. Elas vêm, vêm outras todas, vêm na aliás, se for o mesma. rental, também têm o Elas quê? estão assim. Estão curtinhas. Este é o subterrâneo, não é? Ou não? Não, acho que não. Margarita Novas Mãos. Faço uma ideia qual é a precipitação que eles estão a prever. É muito. 11, 12 litros. Não, 12 litros depois todos os dias, 6, 7. Pois, São pelo menos 3 dias, depois acho que começa a baixar e fica frio. ok.